Bom dia, gente. Está começando mais um programa do Espaço Desprograme-se, que é esse nosso momento da gente retratar temas e assuntos relevantes para viver uma vida melhor, né? Ou para pelo menos ter uma visão mais ampliada que vai nos possibilitar tomar cursos, né? Ações que agreguem mais bem-estar, mais valor, né? Mais riqueza para a nossa vida. E hoje o tema é exatamente autossabotagem, tá? Eu escolhi esse título, mas dentro disso a gente vai englobar muita coisa que vai tratar do bem-estar. E claro, o contrário da capacidade de ter autonomia sobre o seu próprio bem-estar, que é a autossabotagem. Né? No sistema de autossabotagem você vai contradizer aquilo que sua autonomia, sua independência seria capaz de provocar em termos de bem-estar, em termos de você realmente alcançar o desejado. Então, a autossabotagem é você contra você mesmo, é o gol contra. Então, tratando um pouquinho da autossabotagem, eu dividi em duas partes no nosso programa de hoje, onde a primeira parte a gente vai falar de dois aspectos, e aí dentro desses dois aspectos a gente tem uma gama enorme, mas dentro desses dois aspectos são aspectos que a gente precisa desconstruir para que a gente consiga se liberar da autossabotagem. E por outro lado, dois aspectos que a gente precisa construir, que a gente precisa lançar um olhar sobre eles, para que a gente também consiga se liberar da autossabotagem e vivenciar a autonomia, a independência, a plenitude que a gente deseja em criar uma vida próspera, uma vida sadia, dentro do que é valor, critério, né, de saúde, de prosperidade, enfim, e saúde e prosperidade em todos os termos, nas relações afetivas, com o corpo, nas relações de trabalho, em qualquer sucesso da vida, né? Qualquer área da vida que a gente busque o sucesso. Então, gente, vamos começar pelos dois pontos, tá? Que a gente precisa lançar um olhar sobre. Quando eu falo a gente, eu falo todo mundo, né? Internacionalmente, mas dentro da cultura brasileira, esse é um ponto que pega demais, que é fazer para o outro, né? Aquilo que eu quero que ele faça para mim. Então, vou repetir. Fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim. Ou aquilo que eu desejaria que ele fizesse para mim. Gente, esse é um conceito antiguíssimo, né? É um conceito pré-histórico, né? Que realmente faça para os outros aquilo que quer que seja feito para você, essa coisa toda. E isso parece muito bonito, né? Isso tem um quê até de muito romântico, eu acho, né? Muito romântico, porque bom, eu não queria usar a palavra ideal, porque a gente vai usar muito ela pra frente, mas é um ideal, né? É um ideal que não corresponde em nada com a realidade. Então, vou dar um exemplo. Antes que você pense que eu tô falando para ser egoísta, né? Esse tipo de coisa. A gente tá falando aqui da autossabotagem e de primeiramente, dois mecanismos que a gente precisa abandonar. Primeiro entender por que não funciona e depois abandonar e substituir por dois melhores. Então, primeiro, fazer o que eu quero, fazer para os outros o que eu quero que eles façam para mim é o seguinte, tá? Tem um fundo muito bonito, um fundo talvez até religioso, né? Dependendo da crença religiosa, está presente e muito introjetado nas mentes do brasileiro. E na tradução dessa frase de forma no senso comum, é muito bacana, né? Porque se eu não quero que me agridam, eu não agrido o outro, certo? Se eu não quero que, enfim, me roubem, eu não roubo o outro. Se eu não quero que falem de mim, eu não falo mal do outro, certo? E quando que a gente viu isso funcionar? Né? Gostaria que você analisasse, caminhasse comigo aqui nessa análise. Quando que a gente viu isso funcionar? Ou seja, você foi e fez algo esperando que o outro, né, retribuísse. E por que você fez, o outro retribuiu?
Olha, gente, isso é uma coisa complicada, isso não é tão simples quanto parece. Essa frase, esse ideal, é um ideal muito primário, né? Por quê? Se eu, Bárbara, estou vivendo a minha vida com as minhas coisas, com os meus processos, então eu posso ter, vamos dar um exemplo, que já aconteceu várias vezes comigo, inclusive, provavelmente aconteceu com você. Então, você geralmente chega no local de trabalho, de estudo, e cumprimenta as pessoas, não é isso? Dá um oi e tal, senta-se para trabalhar ou estudar. Mas naquele dia você chegou atrasado, mas naquele dia você estava muito cansado, você simplesmente chegou e sentou no seu local de trabalho. O que aconteceu comigo nessa experiência específica foi que depois de umas 3, 4 horas, um grupo de pessoas chegou para mim, não foi uma pessoa só, e falou: nossa, Bárbara, você nem cumprimentou a gente hoje. A gente sempre te cumprimenta. Ora, o que isso quer dizer, né? Que essas pessoas ficaram um pouco ofendidas, no mínimo tiveram uma estranheza, ou seja, afetou a elas o fato de que eu não tivesse as cumprimentado, que é uma coisa que eu fazia todos os dias. Porém, olha que engraçado, elas se sentiram no direito de cobrar, de investigar e, por que não dizer, cobrar mesmo, né? Ora, Bárbara, se nós te cumprimentamos todos os dias, por que hoje você não cumprimentou? E a frase e a fala delas ficou bem clara, né? Você sempre cumprimenta a gente sempre te cumprimenta. Qual que é o problema? Então, o que aconteceu aqui, gente? Nesse exemplo simples, deu para perceber que essas pessoas levaram para o pessoal. O que é levar para o pessoal, né? Poxa, se eu estou fazendo, o outro também deve fazer. Se o outro não fez, então tem algo de errado comigo. Porque eu fiz. Então, eu posso chegar lá e cobrar. Se eu fiz e o outro não fez o que eu espero, eu posso chegar lá e cobrar. E mesmo que eu não cobre, eu posso lançar um julgamento, eu posso lançar uma raiva, eu posso lançar um olhar diferenciado sobre a pessoa. Porque ela não me retribuiu da forma com a qual eu espero que me retribua. Então, perceba que longe de ser uma coisa bonita, uma coisa bacana, se torna uma coisa até ditatorial, uma coisa que te concede a liberdade e o direito de cobrar do outro, né? Então, vamos dar um exemplo de um outro ponto de vista. Vamos usar o seu ponto de vista agora. Então, se você acredita que por ser uma pessoa que não cobra, então eu sou uma pessoa que não cobra, né? Dentro do meu relacionamento amoroso eu não cobro. Eu nunca vou dizer pro outro o que ele tem que fazer, eu nunca vou dizer pro outro, enfim, eu nunca vou mandar cobrar, eu sou uma pessoa que não foi criada desse jeito, então eu me relaciono com liberdade. Ora, isso pra mim é liberdade, o que vai acontecer? O meu parceiro também vai se relacionar dessa forma comigo. Sendo que eu desconsiderei totalmente a individualidade. Então, gente, é muito importante a gente pensar sobre essa frase e entender que fazer o que eu quero, fazer para o outro o que eu quero, que eu gostaria que ele fizesse para mim, parece uma coisa cheia de liberdade, parece uma coisa que atribui, né, liberdade, autonomia e respeito ao outro, quando na verdade é o contrário. É o contrário. Ah, Bárbara, mas como é que eu vou fazer então? Eu vou conviver com o meu parceiro esperando qualquer coisa? Qualquer coisa pode vir dele, eu tenho que aceitar qualquer coisa? Claro que não, né? Você tem os seus critérios, você tem os seus valores. Não é à toa que você namora ou está casado com essa pessoa, porque muito provavelmente você está com uma pessoa que tem critérios e valores semelhantes. Senão não estaria, senão não duraria muito, ou mesmo com uma longa duração seria infernal, né? O relacionamento. Então, gente, o que acontece? Seja o seu parceiro de 10 anos, de 1 mês, seja o seu filho de 6 anos de idade, de 10 anos de idade, de 30, né? Seja mãe, pai, seja qualquer familiar, seja pessoas da escola, do trabalho, da faculdade,
Nunca se deve fazer algo porque você espera que o outro faça algo semelhante. Então, esse é o primeiro ponto a desconstruir. Ah, Bárbara, mas você falou que ia falar de autossabotagem, mas é claro, mas é óbvio, porque se eu elaboro um projeto, né, eu tenho que fazer uma apresentação de trabalho na empresa, e o que eu faço? Eu sou todo organizado, sou todo certinho, separo tudo com um clipezinho, organizo tudo e chego lá numa reunião para apresentar. Ora, o que eu espero? Que todos olhem para mim com o mesmo nível de disciplina, de organização, de sistematização que eu tenho. E aí eu falo, gente, boa tarde e tal, vamos começar por esse tópico, depois passar por esse, por aquele, porque, claro, eu sou muito sistemática e eu já elaborei toda a forma, toda a estrutura a qual eu quero que os meus colegas se encaixem. Porque esperar que o outro faça, né, aquilo que você também faz é querer com que o outro se encaixe no seu critério, no seu valor. Então, você vai estar eliminando a liberdade da pessoa, você vai estar eliminando o individual, né? Muito ditatorial mesmo. Então, você chega, né, no seu trabalho, vai fazer isso, vai apresentar dessa forma, vai conduzir uma reunião dessa forma. E um outro lá simplesmente fala que não, que vamos fazer um brainstorm, o outro fala, vamos abrir a internet e fazer uma pesquisa. O outro fala, não vamos fazer nada, vamos falar da festa de fim de ano da empresa. E aí você quer se matar. Você quer, né, primeiro matar todo mundo, mas depois você quer se matar. Porque você fala, eu fiz tudo pra nada, tudo errado. E aí o que você faz? Em vez de, né, também ir se adequando um pouco à estrutura dos outros, né? E com essa estrutura, com essa flexibilidade capaz de se adequar à estrutura dos outros, você ir lançando as suas ideias. Então, aquele que quer falar da festa de final de ano, talvez seja até convencido de esperar um pouco, né, para abordar aquele tema, porque pareceu tão interessante aquilo que você colocou. Aquele outro que queria fazer uma pesquisa na internet, vai continuar com a ideia de fazer pesquisa na internet, mas dentro das ideias que você lançou. Então perceba que tem espaço para todas as formas e todas as ideias na reunião, mas você não se permite o espaço. Você que é muito perfeccionista, ou seja, idealista, porque você tem um projeto, um plano na sua cabeça que tem que ser daquela forma. Quando você chega na realidade, né? A realidade é um que não quer saber, é um outro que quer estruturar de outra forma, é um que quer pesquisar. Então, quando você chega nessa realidade, você se fecha. Você fala, ferrou, acabou, não existe espaço aqui para mim, não existe espaço aqui para troca, não existe espaço aqui para desenvolver. E aí você se sabota. Só que você não percebe que isso é uma autossabotagem, não. Você fala, aquele não me ouviu, aquele outro não gostou da minha ideia, aquele outro não quis saber. Mas você se fechou. Compreende como que é muito mais amplo o conceito de autossabotagem? Não é, eu queria tanto malhar na academia segunda-feira, mas eu não consigo ir. Gente, isso é o raso. Isso é o que sua consciência consegue atingir da autossabotagem, né? Mas aqui a gente está falando autossabotagem real, autossabotagem que acontece no dia a dia mesmo, né? Poxa, eu queria tanto falar aquilo com um familiar meu, né? Eu sei que hoje eu vou encontrar com, sei lá, um irmão, eu vou encontrar com um irmão e eu preciso falar com ele disso, a gente tem que resolver essa história junto, que é uma história da família, vamos supor, alguma coisa importante. E eu quero falar aquilo com aquele meu irmão. Mas então eu preparei tudo, elaborei tudo, porque eu sei que você é assim, né? Você que está ouvindo, você é assim, você prepara diálogo enquanto está dirigindo, né? Nada é muito espontâneo, você está sempre se preparando para chegar e colocar as suas ideias de maneira o quê? Infalível. De maneira que sempre vai dar certo. E você vai cair lá no Cebolinha, né, da Turma da Mônica, que sempre está elaborando um plano infalível e está sempre se ferrando. Nunca consegue alcançar, né? Então essa metáfora do Maurício de Souza é exatamente isso.
né? É um plano infalível, é o ideal do que vai acontecer. E você pode falar, não, Bárbara, eu sou muito tranquila, tá? Eu elaboro, mas por quê? Porque eu tenho um capricho, eu tenho um empenho. Ou então, porque eu tenho que planejar, né? Uma pessoa sem planejamento. Então, claro, eu não estou falando para extinguir o planejamento, não. Mas retomando a frase, fazer para o outro o que eu quero que ele faça para mim. Gente, isso é exigir do outro que ele tenha a mesma vivência que você. O mesmo sistema fisiológico, sabe? O mesmo sistema cognitivo, a mesma capacidade de interpretar a vida que você tem. O outro nunca vai ter. Então, sim, na verdade, o que precisa haver é um treino para que você consiga lidar com o imprevisto. Na verdade, é um treino para que você consiga ser mais flexível. Na verdade, é um treino para que você entenda melhor a perspectiva infinita que existe no mundo a partir dos outros, né? Então, mais uma vez, as pessoas chegam na consultoria, as pessoas rebatem alguns temas, fazem algumas perguntas por e-mail, e você aí pode fazer perguntas por e-mail pra gente, pode mandar pra gente através do site que a gente responde, tanto eu quanto o Eduardo. E as pessoas fazem perguntas e geralmente as pessoas na consultoria colocam, olha, mas eu faço tudo pro fulano, eu faço tudo lá em casa, eu faço tudo pra minha família, eu faço tudo pro meu marido, eu faço tudo pro meu filho, e ele nem vê, ninguém nem vê. E o pior, hein? Ainda faz o contrário do que eu gostaria que fosse feito. Então, gente, qual que é o ponto aqui? Eu acho que até agora tem que ter ficado bem claro para você que isso de fazer para o outro, esperando que ele vá fazer para você, é uma ideia infantil, imatura e que está aprisionando tanto você quanto o outro. Aprisiona numa mesma perspectiva, no mesmo critério, no mesmo valor. O que precisa, e é claro, né, vai culminar na sua autossabotagem. Quando você chegar e fizer algo que você esperava que o outro retribuísse, e o outro não retribuir, que é 99,9% da sua vida, se você reparar, porque na verdade se o outro retribuiu é porque ele teve vontade de retribuir, ou porque encaixou nos mesmos critérios e valores dele por coincidência, né? Então, a maioria das vezes isso não acontece. O que deve ser feito? Né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria de fazer. Ponto. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria de fazer. Mas, Bárbara, você está falando então que você só vai fazer o que você quiser. Eu só vou fazer o que eu quiser. Eu tenho minhas obrigações com o outro, eu tenho... Bom, gente, obrigação é uma palavra que realmente não sou fã, não. Eu acho que a gente não é obrigada a nada na vida, né? E, inclusive, situações muito difíceis, muito ruins, o próprio indivíduo se coloca. Ele não é obrigado a nada. Ele se coloca porque ele acha que aquilo encaixou nos critérios, nos valores, que tem que ser assim, porque ele não viu outra perspectiva, enfim. Então, a gente é livre até para entrar em situação ruim, né? Agora, o que é mais importante, além dessa segunda frase, seria um terceiro ponto dentro dessa perspectiva, que é exatamente, né? Os outros não vão fazer para você aquilo que você gostaria que fizesse. Os outros vão fazer para você aquilo que você faz para si mesmo. Ou seja, os outros vão te tratar, não como você gostaria de ser tratado, mas os outros vão te tratar como você se trata. É isso. É isso. Os outros te tratam como você se trata. Então você começa a entender que essa perspectiva de fazer para o outro, né? Ou seja, essa ideia de que o outro faz para mim aquilo que eu gostaria que fosse feito não existe, né? Mas o outro faz para mim aquilo que eu mesma faço para mim. Então, por isso que é importante eu fazer aquilo que eu gosto. Por isso que é importante... Gente, isso aqui é muito essencial entender. Por isso que é importante fazer para o outro, fazer no mundo,
fazer pra mim, enfim, fazer, sentir, pensar, estudar, analisar, enfim, ou qualquer ação, qualquer ato que eu gostaria de ver na minha vida. Algo que me traz potência, né? Me potencializa, me energiza. Porque se eu estou fazendo isso, né, eu estou me tratando de forma a me energizar, me potencializar. E aí o outro vai me tratar dessa forma. O outro vai captar, né? Nem é a nível espiritual, metafísico, não, gente. Isso é fato, né? Se você se trata mal, né, você anda cabisbaixo. Se você se trata como vítima, você anda com baixa energética. Se você se trata como uma pessoa capaz, se você se trata como uma pessoa de valor, se você se trata como uma pessoa de potência, toda a sua fisiologia, toda a sua respiração, né, enfim, toda a sua linguagem é uma linguagem potencializada. Como o outro trata alguém com essa energia, com potência, né? Nossa, aquela pessoa é uma pessoa capaz. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa potente. Aquela pessoa é uma pessoa com uma energia boa, né? Como se diz. Porque você está se tratando dessa forma. Então, nós vamos concluir o programa de hoje, que na verdade é uma série de programas que a gente está falando sobre autossabotagem. Essa é a primeira parte, né? Para não ficar muito extenso. A gente conclui o programa de hoje com esse ponto. Pare hoje de fazer para o outro aquilo que você quer que ele te faça. Pare hoje de esperar que o outro faça para você aquilo que você acha bom, aquilo que você tem como valor, tem como critério. Porque perceba o quanto você se limita. A gente já entendeu aqui o quanto limita o outro, né? A nossa própria visão. Mas o quanto você se limita, né, ao fazer para o outro aquilo que você quer que ele faça para você. Porque você não está fazendo a partir de um desinteresse, você não está fazendo a partir de um amor, né? Como está muito na moda o amor incondicional, o desapego. Então, para usar essa terminologia, você não está fazendo a partir daí. Você está fazendo porque, poxa, se eu não tratar essa pessoa desse jeito, não vou ter respeito? É incrível. Só tratando assim que eu tenho respeito. Olha, eu te garanto que se você está agindo dessa forma com essa pessoa não está te respeitando de volta. Essa pessoa pode estar até considerando alguns princípios e valores, mas por trás está falando, está fazendo tudo diferente, não existe o respeito, né? Então, gente, e uma hora isso vai culminar, né, na vida desse relacionamento. Então, é isso. Vamos encerrar por hoje com essa ideia. Eu vou fazer para o outro. Eu vou fazer para o mundo. Eu vou fazer para mim. Eu vou fazer aquilo que me faz bem. Aquilo que eu quero fazer para mim mesma. Aquilo que eu gostaria que eu fizesse para mim é o que vai ser feito. Você vai ver como a partir de hoje o seu nível de autossabotagem já vai reduzir. Por quê? Porque você não vai estar com uma coisa muito alta, que se estiver muito alta, culmina na autossabotagem, que é uma palavra chamada expectativa. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso no programa Continuação, no Autossabotagem 2. E eu desejo a você uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. E pensa nisso, em fazer o dia de hoje aquilo que você gostaria que fosse feito do seu dia, de você para você mesmo, sem esperar nada de ninguém, sem cobrar nada de ninguém e sem se obrigar a realizar nada por ninguém. Isso não funciona, né? Isso é uma dinâmica disfuncional completamente, principalmente na contemporaneidade, onde o indivíduo está chocado com a sua situação de liberdade, né? Então nós vamos aprender um pouquinho nessa série de programas também a lidar com a liberdade, que não é uma coisa fácil para nós ainda. Um beijão, um ótimo dia, uma excelente semana, até mais.